Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais uma review no anime de Pokémon Saimon aqui no canal. Na verdade eu disse que tá tudo ótimo, mas não está tudo ótimo, está um calor. Que eu estou quase morrendo aqui, tá muito quente, vou tentar ser o mais breve possível nessa review, inclusive, porque tá quente pra caramba, não dá pra ligar o vento, senão vai ficar um barulhão. E falando em barulhão, eu tenho que pedir perdão pra vocês a respeito da última review, porque lá eu acabei deixando o áudio mais alto que minha voz, ou no mesmo nível que minha voz. Isso aconteceu porque o Sony Vegas crashou, e aí ele voltou com aquele autosave que ele tem, e como a última coisa que eu faço no vídeo é colocar a música, então ficou a música, mas eu não tinha percebido que não tinha baixado. E aí mandei pra vocês daquele jeito. Mas depois eu fiz um re-up e enfim, perdão. Bom, vamos lá então, continuar a review, porque o episódio é uma continuação do episódio passado. Esse episódio é bem conclusivo, então ele não deixa margens de dúvida sobre nada, eu acredito. Mas as explicações são bem fracas assim e eu até achei o plot fraquinho, até porque são 2 episódios só que eles exploraram tanto da Ultra Beast quanto dos personagens Dia e Zera Hora. Então não vai ter muita coisa pra gente se falar aqui. Mas vamos tentar, pelo menos, entender todo o desfecho dessa situação toda, tá? Então, bora lá? Se você ainda tiver forças pra continuar de tão calor que tá, deixa aí seu like, tá bom? Obrigado, agradeço. Bora lá então pra mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com o Ash se deparando com a escola Pokémon toda destruída. O Dia percebe que o Ash aparentemente tá chocado. E aí o Ash acaba pisando num porta-retrato com umas fotos e ele percebe que está na escola Pokémon. Aquilo é a escola Pokémon que ele estuda. E ele acaba contando isso pro Dia, eles acabam tendo um diálogo extenso. E o Dia acaba na verdade se dando conta que o Ash não é daquela realidade. E ele faz uma pequena explicação pro Ash na lousa que tava ali. E ele faz a explicação seguinte: olha, suponhamos que você quer ir para esse círculo, mas também tem esse círculo. Mas agora você quer ir para os 2 círculos, mas você não consegue, você vai ter que escolher um ou outro, o círculo A ou o círculo B. Mas vamos supor que exista a possibilidade de você ir para os 2 círculos. Então isso seria uma realidade paralela. Ou seja, você teve acesso a uma outra realidade partindo de uma escolha que você não fez, ou que as pessoas daquela realidade não acabaram fazendo, né? E aquela realidade do Dia é basicamente uma Alola apocalíptica, assim, porque por conta de muitos desastres que acabaram acontecendo naquele local, por decisões de muitas pessoas que compraram as terras de Alola e acabaram construindo diversas coisas que poluíram e destruíram aquele local ficou completamente inabitável. Já estava complicado viver lá em Alola. E aí do nada apareceu um Ultra Wormhole e o Guzzlord apareceu por lá. E aí virou essa bagunça, né? E aí eles estão tentando até hoje dar um jeito de derrotar o Guzzlord para tentar recomeçar e trazer a Alola, que é próspera e bonita, novamente. Então, resumo do resumo, o que aconteceu foi isso. E o Ash ficou assim, chocado, né? Finalmente ele entendeu, porque ele falou que ele estava lutando contra o Tapu Koko e do nada ele acabou aparecendo ali. Então ele ficou assim, bem espantado. E aí o Dia acaba, inclusive, entrando numa conversa, até mesmo sobre o Tapu Koko, porque o Ash questiona o Dia sobre o Zera Hora. Ele pergunta, o Zera Hora é um Pokémon que você capturou? É um Pokémon seu? E aí o Dia fala, não é como se eu tivesse capturado esse Pokémon. Esse Pokémon apareceu porque aparentemente temos ideais em comum. Eu quero derrotar o Guzzlord, eu quero tirar o Guzzlord dessa realidade e o Zera Hora também. Então, como só sobrou eu e o Zera Hora, nós acabamos nos unindo, né? E aqui estamos. E inclusive o próprio Tapu Koko dessa realidade diz o Dia que abandonou todos eles, né? Porque acho que o Tapu Koko, nem o Tapu Koko mesmo, conseguiu derrotar o Guzzlord, ou conseguiu fazer algo pelo Guzzlord. Então virou essa palhaçada toda aí, e é isso aí que aconteceu. E aí o Dia inclusive mostra até um Z-Ring que ele mesmo também tem, igual o do Ash. E ele fala, olha, eu também tinha um Z-Ring e tal, mas ele não funciona mais porque o Tapu Koko se foi.
Então, assim, todo aquele combustível com a outra aura e a presença do Tapu Koko, etc., já não fazem mais nem o Z-Wing funcionar. Então, nem usar Z-Move pra tentar derrotar o Guzzlord, ele tem esse poder. Uma pena. E aí ele, inclusive, fala que na última luta que eles tiveram com o Guzzlord, o Dia e o Zeraora, eles quase conseguiram derrotar o Guzzlord. Só que eles não conseguiram empurrar o Guzzlord suficiente pra dentro do Ultra Wormhole, forçando o Ultra Wormhole meio que se fechar, fazendo com que o Guzzlord continuasse vagando por aí, e deu no que deu, né? Nesse momento ele também cita o ponto fraco do Guzzlord, que é aquela cabeça que ele possui ali no topo, né? E ele fala que aquele ponto minúsculo é o ponto fraco do Guzzlord. Se você acertar ali, é o ponto fraco dele. E aí o Ash começa a fazer uma sessão de treinos e tal. E aí ele pega uma latinha e começa a fazer o Pikachu acertar vários ataques na latinha. E aí o Dia começa a perguntar pro Ash o que ele tá fazendo, que brincadeira doida é aquela. E aí ele fala que ele vai querer treinar porque ele é capaz de conseguir atingir aquele ponto fraco do Guzzlord. E aí ele chama até o Zeraora, chama a atenção assim do Zeraora. O Zeraora não leva muito a sério, mas aí o Zeraora quer treinar também. E aí começa um treinamento, uma batalha entre o Pikachu e o Zeraora. O Zeraora, inclusive, começa a usar Quick Attack, e o Pikachu tem que tentar acertar ele de alguma forma. Então, assim, são vários treinamentos, tanto de eletricidade e velocidade, que eles precisam fazer, porque velocidade e precisão são pontos importantes para derrotar o Guzzlord. E no meio desse treinamento todo, é emanada muita energia elétrica, né? E aí o Guzzlord acaba percebendo lá de longe que tem umas energias que estão surgindo dali e ele quer ver o que está acontecendo. E ele se dirige até aquele local. E aí o Ash e o Dia acabam indo de encontro pro Guzzlord, porque eles percebem que ele está se aproximando. E aí eles começam a tentar uma batalha contra o Guzzlord. E aí a estratégia que eles tinham montado era o seguinte: o Ash ia usar o Electro Web do Pikachu para prender o Guzzlord, ou seja, ele ia ficar mais vulnerável a ataques e o ponto fraco dele ia ser mais fácil de ser atingido. E aí o Zeraora emplaca um ataque depois desse Electro, e aí eles possivelmente conseguiriam empurrar o Guzzlord pro Ultra Wormhole, que inclusive acabou aparecendo ali, mas aparentemente estava para se fechar. E aí eles fazem tudo isso. Eles quase conseguem empurrar o Guzzlord, só que o Guzzlord consegue sair do Electro Web e tudo vai por água abaixo. E aí eles ficam tipo, putz, ferrou, o que eu vou fazer? E aí, do nada, aparece o Tapu Koko. E não é o mesmo Tapu Koko lá da realidade do Ash, é o Tapu Koko da realidade do Dia. E o Tapu Koko vem pra salvar o Dia, literalmente, né? Porque ele é um Tapu Koko Shiny, e aí ele meio que dá um grito assim. Só que lembra que eu falei que o Guzzlord saiu do Electro Web? Mas na verdade ele meio que não saiu, porque o Tapu Koko conseguiu devolver o Electro Web de volta pro Guzzlord e ele ficou preso ali de novo. Emana uma certa energia e o Z-Wing, tanto do Dia quanto do Ash, voltam a funcionar. Provavelmente por um tempo, né? Porque eu não sei se o Tapu Koko conseguiria fazer por tanto tempo assim, fazer esse Z-Wing continuar funcionando. Talvez ele até continuaria, mas eles perceberam que voltou a funcionar e eles emplacam um Z-Move, os dois ao mesmo tempo, no Guzzlord. E aí, meu amigo, foi só uma, né? Foi duas, na verdade, porque foi dois Z-Moves pra cima do Guzzlord, o mesmo Z-Move, né? E acabou derrotando ele, conseguindo empurrar ele. Ele fazia altos berros, assim. Nossa, foi muito legal. Essa parte dele berrando e sendo empurrado. Foi muito legal mesmo, mas finalmente Dia e o Ash, Pikachu e Zeraora conseguiram derrotar o Guzzlord e enviar ele pra realidade dele, seja lá onde for. E aí, o Dia foi salvo. E deu tudo certo. E aí o Ash abraça o Zeraora, é muito legal essa cena. Só que depois de tudo ter dado certo e tal, eles acabam percebendo que o Ash tem que ir embora, porque ele não é daquela realidade. Então o Ash, de alguma forma, tem que sair. E aí o Ash pergunta, mas como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou voltar pra casa? Não faço ideia. Aí o Dia fala, olha, eu sinto que se a gente lutar junto, um contra o outro, vai acontecer algum milagre. É isso que eu sinto. E aí eles começaram a batalhar, o Pikachu acabou usando o Thunderbolt, o Zeraora usou o Plasma Fists, e aí os ataques elétricos se chocaram assim, foi lá pro céu, e aí abriu uma fenda de novo, onde o Ash conseguiu entrar,
e ainda deu tempo dele se despedir do Dia, falando que ele espera que um dia eles possam lutar de novo, e o Dia falou que também quer que isso aconteça, e enquanto isso ele vai tentar ao máximo restaurar a Lola. E aí o Ash acaba voltando para a realidade dele, e lá o que acontece é que o Ash acaba encontrando o Rotom-Dex, o Tapu Koko, que inclusive acaba indo embora. E o fim do episódio mostra o Ash contando tudo o que aconteceu com o Tapu Koko, o Dia, pra todos os seus amigos lá, mas bem resumidamente, assim, passando na tela, como se ele estivesse contando tudo. E o episódio termina. Então, assim, episódio muito bom nesse aspecto. E ele cria muitas possibilidades, né? Porque, poxa, pensa, o que a gente pode esperar daqui, o que a gente pode tirar de bom, né? Eu acho que, primeiro, foi o melhor episódio de Ultra Beast, eu acho que depois da Celesteela, na minha opinião. Da Celesteela é bonito, mas eu acho que o do Guzzlord ainda ganha, porque tem toda essa ação, né? O da Celesteela, ele tem um conto legal, mas os outros, os que vieram até agora, as Ultra Beasts, eu achei bem fraco, plot completamente nonsense e engraçadinho, fora de hora, sabe? Eu acho que podia usar aquelas brincadeiras para outro local. Mas enfim, imersão em realidade paralela que eu acho que faltou um pouco em Sun Moon. Eu acho que poderia explorar mais e mais. Inclusive até em XY eles exploraram um pouquinho disso com aquele lance daquela caverna dos espelhos. Eles poderiam explorar mais ainda aqui. E eu acho que não dá pra exigir muito, não sei, mas esse foi um episódio que eu gostei, porque eu também gosto muito desse tema. Então é um episódio legal por isso. Mas eu acho que poderiam ter explorado mais na série esse lance de realidades alternativas. Não seria de mau tom, sabe? Mas quem sabe, talvez ainda mais coisas venham por aí. E eu já explico o porquê eu acho isso. Mas o episódio em si foi muito legal, eu gostei do Zera Hora, gostei muito do Guzzlord. Ele, tipo assim, eu acho que ele até superou a minha expectativa como Ultra Beast, porque eu sempre gosto de ver um Pokémon, quando ele é criado, no anime. Ele dá toda a perspectiva que você precisa pra entender como aquele Pokémon funciona, ou porque aquele Pokémon tem aqueles detalhes bizarros, etc. E cara, o Guzzlord, aqueles gritos, aqueles berros, e ele empurrando todo mundo, nossa, aquilo é muito legal. Fora que ele emplaca qualquer ataque, né, porque ele acaba devorando os ataques. Então isso é muito legal também. E então assim, eu gostei muito, tanto do personagem Dia, do Zera Hora e do Guzzlord. Também não posso esquecer de falar sobre o Tapu Koko Shiny. É interessante a gente ter essa perspectiva de um Pokémon lendário Shiny. Quando a gente captura um Pokémon Shiny, a gente fica tipo, nossa, mas como um lendário pode ser Shiny se só existe uma versão dele, pelo menos, né? É o que se teoriza muito em alguns casos de lendários. E a realidade alternativa justifica muito isso, o que é muito legal. Então foi interessante ver que o Tapu Koko nunca abandonou a Lola. Ele só estava procurando uma solução e ele encontrou. O Dia, eu acho que, infelizmente, não teve um bom aproveitamento no quesito do seu passado. Até porque não se tratava muito do passado do Dia, e sim do passado de Alola. Então o Dia era só um coadjuvante mesmo nesse papel todo, né? Não tinha como querer explorar tanto assim. Mas eu fiquei curioso com algumas coisas. Ele relembra muito personagens como o Red, ou até mesmo algum personagem mais icônico da franquia, e talvez possa ser que seja, né? O fato da realidade paralela não implica, né, em padronizar aonde personagens nascem e devem estar. Então quem sabe quem é de fato o Dia, né? Isso talvez não seja explicado, mas talvez seja. E uma coisa interessante é que, tipo assim, talvez o Ash não batalhe com o Dia novamente, que possui um Zera Hora. Mas quem sabe com a Liga Alola acontecendo, o Dia da realidade do Ash não acabe aparecendo. E acabe sendo um dos seus adversários também. Seria muito legal. Eu não gosto desse desperdício de personagem que a Pokémon Company faz, /TV Tóquio, mas gosto muito de alguns personagens que eles acabam criando. E gosto quando eles fazem esses comebacks, sabe? Esses retornos de alguns personagens que a gente nem esperava. Então, quem sabe? Talvez a gente acabe conhecendo o Dia na realidade do Ash. Então vai depender muito mesmo de como a história vai acabar se fechando. Mas a gente pode perceber, até mesmo aqui em Alola, com aquele cara que vive tretando com o Kukui, na verdade com o Royal Mask, e que agora ele faz hotéis e tal. E isso é uma coisa que já acontece na realidade do Ash, né?
com aquele lance dele querer comprar locais e criar resorts e tudo mais. Então assim, dependendo das escolhas que fizerem ali, naquela realidade do Ash, não impediria que toda a Alola fosse destruída também. Então, o episódio vem também com esse lance de você ficar consciente, né? Se conscientizar sobre os desastres que qualquer atitude de poluição e de construções mesmo podem acabar com toda uma região só porque sim, né? Só pela ganância, só porque sim. Então, é uma coisa que faz você refletir ao mesmo tempo. Então assim, gostei muito do episódio por isso. Achei o episódio muito bom, vou dar 5 estrelas. E quero saber de vocês, o que vocês acharam. Mas é legal imaginar que talvez o dia daquela realidade não apareça mais. Mas é legal imaginar que possa ser que o dia da realidade do Ash exista e que ele possa até mesmo acabar participando aí de alguma coisa, algum desfecho da vida do Ash no futuro, né? Até mesmo em Alola. Talvez uma liga, uma batalha, assim, não sei. Vamos ter que esperar pra ver. Mas eu achei o personagem muito bem construído pra ser só aquilo ali, sabe? É quando criaram o Alan, foi a mesma coisa. Tipo, o personagem tá muito bem feito. Não é igual aqueles personagens, tipo, que parece que foi rabiscado, sabe? Só pra aparecer naquele episódio e foi embora. É um personagem muito... tem personalidade, ele tem um design muito bem feito, eu particularmente gostei, misterioso, e ele tem aquela pegada de Tobias 2.0, né? Então, não sei, vamos ter que esperar pra ver. Mas no mais é isso, Camaleão vai ficando por aqui, abra essas possibilidades, vocês podem abrir outras janelas de possibilidades aí nos comentários. Um abraço, a gente se vê logo logo. Fui!